Você encontrou? 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 11 da palavra de Deus, está escrito assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Com os teus olhos fechados, mas teu coração continua aberto para falar com o Senhor teu Deus. Deus poderoso, Pai amado, no nome de Jesus, no nome do teu Filho amado, que é a fonte para as nossas vidas, a fonte de inspiração, a fonte inesgotável, a fonte que nunca se acaba. É para o Senhor que nós estamos olhando, ó Senhor. É para Ti que os nossos olhos estão voltados. É para Ti que as nossas vidas hoje elas existem. Oh Pai Santo, Pai amado, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por mais essa oportunidade, essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado de nós estarmos aqui, Deus, com esse microfone na mão, podendo ministrar, Senhor, a Tua palavra, a palavra santa do Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Deus. E o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, na condição de dependente, é que o Senhor possa estar ministrando, Senhor, aos nossos corações. É que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa estar instruindo, Senhor, as nossas vidas. Tu sabes, Deus, que a Tua palavra é um guia para nós, é um livro de instrução para nós, para que nós possamos caminhar na Tua direção, porque é nessa direção que o Senhor está nos esperando. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Pai, por cada vida que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, ministra as nossas vidas aos nossos corações, porque nós queremos mais e mais o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amado? Pode se assentar, dando graças a Deus. E eu creio que daqui a 2 ou 3 semanas nós estaremos entrando, eu creio, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, queridos, são as atitudes dos apóstolos, por isso que são atos, atitudes que o Senhor Jesus instruiu os seus discípulos, depois eles começaram a seguir uma caminhada, uma vida cristã. E em Atos você vai ver, você vai perceber que a primeira vez que os discípulos eles são chamados de cristãos porque eles passaram a se parecer com o Senhor Jesus, por causa das suas atitudes, por causa das suas palavras, porque eles honravam a Deus e assim também o Senhor Jesus fazia. Então eles começaram a se parecer com o Senhor Jesus, com Cristo, e eles passaram a ser chamados também de cristão, porque a vida deles era essa, de seguir a Deus na direção do Espírito Santo, como o Senhor Jesus fazia, e de glorificar o nome de Deus. Nesse próximo DVD, eu vi alguns vídeos assim, mas eu creio que foi assim o suficiente, para arrancar algumas lágrimas do cristão. E quando nós vemos a liberdade que nós temos hoje, querido, de servir a Deus, de louvar a Deus, por mais que existam algumas críticas pelo lugar onde você vai, talvez carregando a sua Bíblia, talvez falando até do amor de Deus, por mais que existam algumas críticas, hoje não existe perseguição, irmãos. Hoje não existe. Você vai com a sua Bíblia para onde você quer, as pessoas não vão apedrejar você pelo fato de você ser um cristão. Nós temos liberdade de ir e vir, faz parte até da Constituição. Mas não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Houve um tempo em que os cristãos eram perseguidos, muitos queridos. Eles assim, tinham que se esconder em caverna para que a vida deles fosse mantida, porque eles precisavam fazer a obra de Deus, porque eles criam que o nome do Senhor Jesus, ele tinha que ser sustentado, ele tinha que ser levado, tinha que ser anunciado a qualquer preço. E quando eu estava vindo do trabalho, 1h30 de ônibus, do trabalho até aqui, em casa praticamente 7h30, dá para pensar muita coisa, E quando o Senhor Jesus nos trouxe aqui, começa a passar um filme, daqui a pouco tem um culto, daqui a pouco nós vamos estar ministrando a palavra de Deus, e começa a passar um filme na cabeça, esse ônibus não chega logo, Deus. Manda um anjo empurrar, Senhor. E aí começa a passar um filme na cabeça. O filme começa a passar na mente, e o Senhor começou a falar no meu coração a respeito de maneiras que a palavra de Deus é anunciada. Bem próximo da vida do Senhor Jesus,
João Batista, ele veio abrindo, veio preparando o caminho para que o Senhor Jesus viesse a entrar por esse mesmo caminho. A mensagem do Senhor, do João Batista era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque o Messias estava vindo, o Messias estava muito próximo. E o que o Senhor Jesus colocou em nosso coração, quando nós saímos, São Guilherme, nós viemos para cá para anunciar também a palavra de Deus, a mensagem não foi diferente, a qual o Senhor Jesus pediu, a qual o Espírito Santo ministrou aos nossos corações para que nós também anunciássemos, que é também o mesmo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então eu não estou vendo Jesus por aí. Pois é, João Batista também não via Jesus, mas não conhecia Jesus. Mas quando Jesus, certa vez, João Batista estava batizando, ele foi passando, Jesus foi passando por um determinado lugar, o Espírito Santo revelou a João a respeito de quem vinha vindo. João apontou o dedo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, podem seguir a ele. E assim, querido, nós também começamos a anunciar a respeito do arrependimento, a respeito da transformação de vida, porque Jesus também ele está às portas, e Jesus também está muito próximo de vir para buscar também a sua igreja, não de formar discípulos para continuar anunciando o reino de Deus, não, mas dessa vez para buscar a sua igreja. Então, querido, se você não está muito certo, vai acertando, vai ajustando a tua vida para se encontrar com o Senhor teu Deus, para se encontrar com o teu noivo, porque logo, logo a palavra do Senhor diz que Ele vai voltar, e Ele vai buscar aqueles que estão esperando, aqueles que estão ansiando ouvir a tua voz, amém? Querido, mas a palavra de Deus diz aqui, através de um apóstolo, ele não conheceu o Senhor Jesus, ou não andou com o Senhor Jesus diretamente, mas ele foi a princípio um perseguidor da igreja. E Jesus, só que o Senhor ele tinha um plano, tinha um propósito na vida desse homem chamado Saulo a princípio. Depois o Senhor mudou o nome dele para Paulo, que significa pequeno, porque ele seria pequeno diante da grandeza de Deus. E o Senhor teve um tratamento todo especial com o apóstolo Paulo. Ele teve revelações diretamente do Senhor Jesus. E ele disse: não foi homem que me revelou, não foi carne nem sangue, mas a minha revelação, a revelação que eu tive foi diretamente do Senhor. Ele me revelou aquilo que eu tinha que anunciar, ele me revelou aquilo que eu tinha de estar pregando. E ele diz aqui, querido, no capítulo 13, do versículo 11, onde nós lemos, vamos falar um pouco a respeito disso nessa noite. Quando eu era menino, eu falava como um menino, eu sentia como um menino, discorria como um menino. Mas, quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Bom, vamos lá. O que é ser um menino? Por que o apóstolo Paulo vem falando a respeito disso? A princípio, aqui no começo do capítulo 13, ele vem falando a respeito do amor, a respeito do sentimento chamado amor. Eu creio que uma das coisas mais difíceis que existe, querido, no mundo é amar. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, como nós falamos, que Ele entregou o seu único Filho para que nós pudéssemos ser salvos. Mas amar é difícil, querido. Amar é difícil, até o amor de Deus é incondicional. Mas eu creio que o amor de Deus ele é manifestado para todas as pessoas, está aberto para todas as pessoas, excede todo entendimento. Mas embora Deus ame e Deus faz brilhar um sol maravilhoso, faz chover sobre nós, tudo no tempo certo como Deus fez, mas nem todas as pessoas, embora Deus ame de uma maneira inexplicável, nem todas as pessoas elas estão satisfeitas com Deus. Nem todas as pessoas, querido, elas também amam a Deus. Você pode ver, se o tempo está muito quente, a pessoa reclama. Reclama de quem, querido? Reclama de Deus. Se está muito frio, querido, a pessoa ela reclama. Reclama de quem? Do pastor? Não, ela reclama de Deus. Se está chovendo, vem mais algumas reclamações também para Deus. Então as pessoas elas não estão contentes. Se nasceram com o cabelinho assim meio enroladinho, que nem o meu, parece ser liso, irmão, porque é curtinho. Se crescer, você vai ver que vai criar assim meio que uns aspiral e umas bolinhas, mas é enrolado. Eu uso ele curto assim, disfarça bem. Mas às vezes o cabelo não está. Deus fez de um jeito, a pessoa ela não está contente, ela gostaria de ter de outra maneira. E às vezes a cor da pele, como morena, ela gostaria de ser um pouco mais escura, um pouco clara. Ela não está contente a respeito daquilo, da maneira que Deus fez ela. Mas Deus fez pessoas diferentes, querido, para nós nos amar. Porque o amor, querido, ele só existe quando existem diferenças. Quando existe igualdade,
Não dá para dizer que alguém ama alguém, porque são iguais, se identificam, é claro. Mas quando você vê, quando você percebe a respeito de diferenças, então a pessoa ela vai ter que amar. E as diferenças elas vão ter que ficar do lado. E é claro que parece que as diferenças elas ficam assim como que algo áspero, né? Não dá para chegar muito perto. Mas é aí que é onde entra o Espírito Santo de Deus. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus, querido, nós sabemos que os defeitos que as pessoas têm, nós também temos diferentes dela, mas nós também temos. Então, assim como a pessoa nos ama, nós também precisamos amar. Independente que existem pessoas, amadas, que elas não amam, sabe por quê? Porque elas têm medo de sofrer. Porque normalmente quem ama sofre. Porque você imagina que Jesus ele chorou na Bíblia quando ele olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, os seus enviados. Quantas vezes tentei juntar? Ele não disse que Deus tentou, ele tentou juntar, como as galinhas ajudam seus pintinhos. O Senhor Jesus, o próprio Deus, ali falando a respeito do assunto. E ele chorou olhando para Jerusalém, porque Jerusalém estava desprezando Jesus. Jerusalém não aceitou o Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todo mundo receber tem o poder de ser chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome, diz a palavra. Mas querido, aqui vem falando a respeito do amor, que o amor não é indecente, que o amor ele não é invejoso, que o amor ele não arde em ciúmes. E vem falando que todas as coisas elas passam, querido, mas o amor ele permanece. E fala a respeito de dons até mesmo. E muitas pessoas, querido, elas pedem tantos dons. Senhor, eu quero ter dom de revelação, eu quero ter o dom de línguas, eu quero ter o dom de interpretação, eu quero ter o dom de, sabe, amado, mas a pessoa nunca pede o dom de amar. Sabe por quê? Porque no dom de amar, a pessoa muitas vezes vai ter as costas viradas para ela, de pessoas que ela nem imagina. Então ela não pede para Deus: Deus, me ensina a amar. Deus vai ensinar a amar, mas o caminho do amor ele é árduo. Até no relacionamento conjugal nós sabemos que é assim. Quem é casado sabe que é assim. Existem diferenças, mas nós precisamos amar, precisamos entregar a nossa vida por esse amor. E a palavra de Deus aqui, ela termina quase que no seu final, dizendo no capítulo 13, que quando eu era menino, o que o menino faz, amado? O sentimento de menino. Quando eu era menino, eu sentia como menino. O menino ele não é muito certo, o garoto ele não é muito certo assim nas suas decisões. Um dia ele quer algo, no outro dia a opinião dele é totalmente diferente. Pai, eu não quero mais não. Filho, mas você queria? Não, pai, mas eu não quero mais não, pai, agora eu quero aquilo. Sabe que a palavra de Deus diz através de Tiago que quando nós buscamos algo de Deus, quando nós esperamos em Deus, nós não podemos ser como as ondas. Sabe as ondas do mar? Elas vão e elas voltam, elas vão e elas voltam. E às vezes o sentimento de menino, o sentimento de criança é aquele que hoje eu creio, amanhã eu não sei se creio. Hoje eu creio, amanhã eu não estou crendo mais. Hoje eu quero Deus, amanhã eu não sei se vale a pena crer em Deus. Esse sentimento de menino, querido, um sentimento incerto, um sentimento que, embora saiba que o pai ama, mas a pessoa mesmo ela não tem certeza se ela ama a Deus. Mas eu quero dizer para você, querido, o melhor investimento que você tem para fazer é investir o teu coração no reino de Deus, é investir a tua vida no altar de Deus, é você investir a tua presença, querido, diante do altar do Senhor, porque eu tenho certeza que Deus, Ele já retribui, Ele já nos ama, antes até mesmo que nós viemos a amar. A Bíblia diz que nós amamos o Senhor, mas antes que nós viéssemos a amar, Ele já nos amou primeiro. O amor do Senhor já se manifestou. E Deus ele não depende do tamanho do nosso amor para que Ele venha nos amar também na mesma proporção. Se fôssemos assim, estaríamos complicados. Mas o amor de Deus ele simplesmente se manifesta. É claro que a justiça de Deus é um outro departamento, é uma outra história. Mas o amor de Deus, querido, ele é dado a todas as pessoas. E às vezes a pessoa fala assim, sem saber muitas vezes o que está falando: ah, Deus não me é, ninguém me ama. Ninguém pode te amar nesse mundo, querido, ou talvez possa não demonstrar esse amor. Mas eu quero dizer que alguém demonstrou um amor por você de tal maneira que nunca ninguém fez. Quando subiu lá no Gólgota, lá no Monte Caveira, no Monte do Calvário, lá onde todos podiam ver, da cidade toda, um lugar muito alto, Ele fez uma declaração de amor para você, com os cravos nas suas mãos, os seus pés. E onde lá Ele diz: está encerrado, eu amo.
quando ele disse: está tudo consumado, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, o amor de Deus está derramado então através do Senhor Jesus. Se quer se sentir amado, leia a palavra de Deus. Se quer se sentir amado, querido, olhe para o Senhor e reflita a respeito do sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz por você. Leia Isaías capítulo 53, leia o Salmo de número 22, leia João capítulo 3 e leia a Bíblia toda. Você não vai se arrepender. Quando eu era menino, eu sentia com o menino, eu falava com o menino. Sabe o que as crianças muitas vezes elas falam? As crianças falam tantas coisas que tem vezes que a gente tem que falar assim pro filho: filho, fica quieto um pouquinho, filho. Desliga um pouquinho. Não falo nada agora não. Sabe, o filho que muitas vezes ele não fala coisa com coisa. E o que vem na cabecinha do filho, às vezes o filho, né, a criança fala, e fala de um lado, fala do outro, fala tudo que vem na mente, mas no coraçãozinho ainda não tem nada, mas fala tudo que vem na mente e acha que por muito falar está fazendo bem pro pai. E fala, e se deixar, querido, fala na frente de todo mundo, e fala o dia inteiro. E o pai e a mãe estão ali, né, cansado às vezes de ouvir, e o filho está ali falando. Eu falava com o menino, mas sempre as crianças elas falam aquilo que edifica, nem sempre. Sempre as crianças falam aquilo que é bom, aquilo que é direito, nem sempre. É por isso que a criança precisa ser educada, porque através da educação ela vai formando o seu caráter e ela vai tomando uma direção ruim para a sua vida, através da educação dos pais. E ela falava, eu falava com o menino, eu escorria com o menino, as atitudes eram atitudes de menino. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. O filho, muitas vezes ele faz declaração para os pais assim que arrancam lágrimas dos olhos dos pais. Sempre quando eu ligo para casa e do trabalho, minha filha, que normalmente atende, ela quando fala assim, você está assim com o coração apertado, cansado, ela fala assim: pai, você é o melhor pai do mundo. Sabe? Você quer dar de durão assim, mas o nó fica assim na garganta. Você falou, Deus, mas aqui. E fala umas palavras assim que te comovem. Mas muitas vezes também, querido, ele entristece o coração do pai. Ele entristece o coração do pai. Muitas vezes o filho faz coisas assim, exatamente as coisas que o pai pediu para que o filho não fizesse. Exatamente essas que o filho faz. Como lá no Jardim do Éden, quando Deus pediu para que Adão e Eva não fizessem aquilo, comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, exatamente o que Deus pediu para que não fizesse foi o que eles fizeram. E assim, querido, muitas vezes o filho faz, muitas vezes nós, querido, como filhos, na condição de filhos, nós falamos coisas assim que até mesmo saem do nosso coração, que tocam no coração de Deus, que comove o coração de Deus. Certa vez o centurião, ele nem andava com Jesus, ele nem era um seguidor de Jesus, mas ele disse uma palavra que o Senhor Jesus ficou admirado. E quando o Senhor Jesus disse: olha, eu vou na tua casa para curar o teu servo, o teu criado, ele disse: Senhor, o Senhor não precisa ir da minha casa não, mas uma só palavra que o Senhor disser, o meu criado ele ficará curado. Jesus disse: mas nem em Israel encontrei tanta fé assim, nem no meio do povo, chamado povo de Deus. Então muitas vezes nós falamos palavras assim que tocam o coração de Deus e Deus, nós sentimos que Deus quer fazer grandes coisas através de nós. Mas muitas vezes nós falamos coisas também que Deus ele tem um caminho traçado para nós. Deus ele tem uma história escrita para nós. O Senhor ele está escrevendo, cada dia ele escreve um trecho da nossa história. Mas a nossa história ela não é escrita. Os nossos dias, amado, eles são escritos por Deus. Eles foram escritos por Deus, do começo ao fim. Porém a nossa história, Deus ele sabe o nosso começo, ele sabe o nosso fim. Porém a nossa história, nós colaboramos para que ela seja escrita. Quando nós obedecemos a Deus, obedecemos a palavra de Deus, a nossa história é escrita de uma maneira. Quando nós regredimos, falamos: não, Senhor, eu não quero não, e mostramos insegurança e não caminhamos, muitas vezes o Senhor acaba levantando o outro com mais ousadia e fazendo aquilo que era para nós fazermos.
E a nossa história muitas vezes muda. A oportunidade muitas vezes ela passa, querido. A oportunidade de servir a Deus, a oportunidade de fazer para Deus, que é um privilégio. A oportunidade de levantar as mãos e reconhecer a grandeza de Deus. Reconhecer que Jesus é o Senhor. Nem os sábios da época fizeram isso, porque eles estavam cegos. Mas nós temos condição de fazer isso, amado. Nós temos condição porque um dia as escamas caíram dos nossos olhos. Nós temos condição hoje de declarar que Jesus é o Senhor. Nós temos condição hoje de negar a nós mesmos e dizer: Senhor, faz a tua obra através das nossas vidas, Senhor. Escreve uma história, Senhor. Independente, Senhor, do que vai acontecer nessa história, independente se vão acontecer muitas coisas tristes, muitas coisas alegres, não importa, Senhor. Eu quero que a história seja escrita, Senhor, através da minha vida. E o Senhor, Ele começa a escrever uma história. Deus abençoe, amado, tua vida em nome de Jesus. E o Senhor, querido, Ele começa a escrever uma história. Mas assim como o pai, por exemplo, quando ele tem um projeto para a vida do filho, ele começa, querido, a traçar um projeto: filho, eu vou investir em você, filho. Você vai ser tal coisa. E o sonho do pai para o filho é o melhor. Porque o pai, ele tem uma visão, muitas vezes, querido, humanamente falando, a visão do mercado de trabalho. O pai, ele tem uma visão ampla das coisas, tem a experiência. E às vezes o filho fala assim: não, pai, eu não quero ser isso não. Eu tenho outro plano, eu tenho outro projeto para a minha vida. E assim muitas vezes faz o cristão. Quando Deus, Ele traça um plano para nós, a Bíblia diz que o homem traça planos, mas a resposta vem da boca de Deus. Deus muitas vezes traça um plano para nós, querido, como se nós regredíssemos, dessemos um passo atrás e disséssemos assim para Deus: Deus, eu não quero viver a história que o Senhor escreveu ao meu respeito, Senhor. Porque nesse caminho aí, Senhor, é muito apertado. Nesse caminho, Senhor, é muito estreito, tem muitos espinhos até. Eu quero dizer, querido, que o caminho do Senhor, ele pode ser sim apertado, um caminho justo, um caminho estreito, mas é um caminho do Senhor, é um caminho que o Pai, Ele nunca vai te abandonar. É um caminho que o Pai, querido, nunca vai te desamparar. Ele sempre vai estar com você. Ele sempre vai manifestar o amor dele em você. As horas até mesmo que você, como menino, se sente assim: pai, é difícil, eu acho que eu vou voltar, pai. Você pode dobrar os seus joelhos, querido. Você pode se achegar mais perto desse Pai. Você vai sentir o amor dele, você vai sentir a presença dele tão perto de você. E muito mais que isso ainda, querido, dentro de você. E eu sentia com o menino, eu falava com o menino, mas quando eu passei a ser homem, eu deixei de lado as coisas de menino. Quando que alguém passa a ser homem, querido? Davi, quando estava passando algumas responsabilidades para Salomão, uma das coisas que Davi disse, que isso gravou no meu coração, Davi disse assim para Salomão, estava passando o reino para Salomão. Ele disse assim: filho, sê tu um homem, ou seja, seja um homem. O que ele estava querendo dizer com isso? Salomão era homem, tinha nome de homem, tinha comportamento de homem, tinha nome que era homem, mas ele estava falando a respeito de responsabilidade. Ele estava falando a respeito de obediência. Ele estava falando a respeito de honrar a palavra do Pai. E de honrar o caminho que o próprio Pai, que o próprio Davi tinha andado, tinha seguido. Ele disse: filho, ser tu um homem. Mas lá na frente nós percebemos que Salomão deixou um pouco a desejar. E por causa de seu pai Davi, Salomão não se complicou um pouco mais na sua vida. Deus teve misericórdia dele por causa de Davi. E o apóstolo Paulo disse: quando eu passei a ser homem, deixei de lado as coisas de menino. Homem, querido, ele tem maturidade. Isso eu estou falando no sentido natural, querido. A gente vê muitas vezes, a gente conversa com cada pessoa, né? E o homem, você percebe que falta muito maturidade, falta. Mas o homem, no natural, você percebe que ao você conversar, a pessoa ela tem maturidade. Ela sabe o chão que ela está pisando. Sabendo o chão que está pisando, ela não vai construir a sua casa sobre a rocha, ou sobre a areia, mas ela vai construir a sua casa sobre a rocha, sobre o lugar firme. Sabendo de consequências, porque os homens, quando eles tomam atitudes, eles têm que imaginar as consequências. Tudo na vida tem uma consequência, seja ela boa, seja ela má. Então, quando a pessoa ela passa a ser homem, quando ela passa a ter maturidade, ela toma atitude. Ela sabe que através daquela atitude vai haver uma reação. Assim como, por exemplo, quando você tomou atitude diante do Senhor Jesus, a reação foi que o Espírito Santo passou a habitar em você. Assim, por exemplo, quando foi que você tomou atitude por Jesus, a Bíblia diz que o teu nome foi escrito no livro da vida, e essa foi a consequência. Assim como você, por exemplo, quando colocou no teu coração o desejo de ser fiel a Deus, a atitude de Deus, filho,
foi reservar um lugar para você. Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou vir buscar esse povo para morar comigo também. Jesus vai vir para buscar. Então, querido, toda atitude nossa, toda atitude do ser humano, ela provoca uma reação, e nós, como seres humanos, nós precisamos saber, ter maturidade para saber a respeito de tudo isso. Paulo diz que quando ele passou a ser homem, ele deixou de lado as coisas de menino. Paulo deixou de lado a incerteza de saber realmente quem ele servia. Porque no seu ministério, querido, no ministério de Paulo, estude sobre a vida do apóstolo Paulo, amigos muitas vezes deixaram ele só. E muitas vezes ele foi encarcerado, ele precisava contar com algumas pessoas que ele não encontrou, querido. Como os olhos de Jesus, quando Jesus foi pendurado no madeiro, os olhos de Jesus percorriam lá os que estavam embaixo. Onde é que estavam os discípulos? Todos fugiram. O apóstolo Paulo passou pelas dificuldades também. Maturidade, querido, assim como o apóstolo Paulo, quando ele foi açoitado muitas e muitas vezes, de maneira injusta, e simplesmente pelo fato de ser cristão, de falar e de honrar o nome de Jesus, quando foi açoitado muitas vezes, ele tinha certeza que aquilo que o Senhor tinha preparado para ele na glória era muito maior do que os açoites que ele levava. Nós temos maturidade suficiente para perceber e para saber que as lutas que nós passamos, que a leve e momentânea tribulação, assim como diz o apóstolo Paulo, nós temos consciência, nós temos maturidade para saber e para continuar crendo nisso, que não é nem comparado àquilo que o Senhor tem preparado para nós, amado. Temos maturidade para isso. Assim como o apóstolo Paulo mesmo disse, na direção do Espírito Santo, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para nós. Ter maturidade, querido, assim como nós vamos assistir, creio que nesse próximo DVD, onde muitos cristãos eles são lançados na arena dos leões, e eles ficam ali, os leões eles são soltos, os leões eles são soltos, e os leões eles começam a andar entre os cristãos que estão ali de joelho a princípio, louvando a Deus na arena. Você vai ver, e eu vou, agora dá para passar, né? Vou passar no próximo culto, ou no culto de domingo, antes de entregar o DVD, vou passar um trecho a respeito dessa arena. E quando uns resolvem se levantar com medo dos leões que vêm ali passando por perto, rondando, e sai correndo, o leão vai, devora, estraçalha. E às vezes outro toma a mesma atitude, ele também faz a mesma coisa. Ter maturidade para estar de joelhos dobrados e dizer assim como Sadraque, Mesaque e Abednego: se o Senhor nos livrar da fornalha, amém. Mas se Ele não nos livrar também, amém. Ele pode fazer isso. Ele é Senhor para fazer isso. Assim como Daniel, que ainda existindo uma lei, ele não se importou para a lei, mas ele abriu as janelas que davam para Jerusalém. Ele continuou orando ao Senhor teu Deus, e foi fiel, querido. E lá na cova também Deus mostrou que é fiel, e Deus fechou a boca dos leões. Nós, na nossa vida, no nosso comodismo de hoje, no nosso conforto de hoje, nós temos maturidade para continuar levantando o nome do Senhor Jesus, custe o que custar, amado. Temos maturidade para continuar sendo fiéis ao Senhor, embora muitas vezes pensando assim: Senhor, está difícil, e muitas vezes na tua luta você também se sinta até solitário, como Paulo muitas vezes se sentiu, e lágrimas descem no seu olho ali, seus olhos como um sinal de solidão a princípio. Mas Paulo pensava que estava só, mas o Senhor nunca o abandonou, porque o Senhor disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lá no teu momento de dificuldade, lá no teu momento de luta, não pense como uma criança: ah, cadê meu pai? Meu pai acho que me desprezou, eu vou chorar. Uma criança, quando ela não sente a presença, não percebe mais a presença dos pais, a primeira coisa que ela faz é chorar. E ela muitas vezes não sai do lugar, ela chora e fica ali, chora e fica ali no lugar. Pensava como menino, sentia como menino, escorria como menino. Mas a partir do momento que passei a ser homem, deixei de lado as coisas de menino e passei a tomar a atitude de homem, homem de Deus, tomar a atitude de mulher, mulher de Deus. E o que o Senhor Jesus pediu para que o homem de Deus fizesse, para que a mulher de Deus fizesse, para que estivesse pronto para o dia dele, para o dia do Senhor, para que fosse labaredas, para que estivesse sempre, querido, clareando. Não se pode esconder a luz, querido, debaixo da mesa, debaixo da cama. De uma maneira ou de outra, em uma fresta, em outra, o brilho dela vai aparecer.
Vai aparecer que o Senhor nos chamou para ser sal na terra, para dar gosto para esse mundo, para essas pessoas, para elas perceberem que a vida não é só isso, que a vida não é só oba-oba, que a vida não é balada, somente isso, mas que a vida ela tem um sentido, e a vida, querida, ela tem um Senhor, e todos nós, assim como nós viemos do Senhor Jesus, nós viemos de Deus, nós também vamos nos encontrar com Ele um dia. Isso está escrito já para todas as pessoas. Se você ler ali fora, você vai ver a respeito do plano divino, através dos séculos, fala a respeito desse começo até o final de tudo, querido. Nós saímos de Deus e nós vamos voltar para Ele. Mas nós não podemos voltar de mãos vazias. Nós não podemos voltar de mãos vazias. Mas o que eu tenho que apresentar para Deus? Você tem que apresentar a tua fé. Você tem que apresentar a tua fidelidade, a tua vida diante do Senhor. Quando você abrir a tua boca para louvar, querido, ao Senhor, não se importa com a pessoa que está do teu lado, à tua direita ou à tua esquerda.